Assim que o frio chega, começamos logo à procura de soluções eficazes, práticas e económicas para resolver este problema, ou seja, aquecer a nossa casa. Eu já testei um aquecedor da Xiaomi, o Smart Space, que é maior que este que tenho aqui para te mostrar, e um dos pontos principais pelos quais eu o selecionei foi o facto de ele ter uma aplicação. Não só eu podia não estar em casa e ligar, mas também garantir que tinha aqui algumas funções automáticas. Eu ainda o utilizo, claro, ele está na minha sala neste momento e se quiseres verificar a informação em detalhe, tens o link aqui na descrição. O que eu tenho aqui hoje para partilhar contigo é também o Smart Space Heater, mas a versão S. Neste caso, mais pequeno, ele tem apenas a altura de 50 cm, consegues colocar em qualquer divisão e vamos perceber quais é que são aqui os pontos mais relevantes. Vamos começar pela eficiência. Ele tem 2000 watts, que é a capacidade necessária para estares numa sala ou num quarto de 20-24 metros quadrados e fazeres muito rapidamente o aquecimento e também a manutenção desse calor nesse espaço. Depois temos a questão do ruído. Ele não é tão silencioso comparativamente com aquele modelo superior que eu já mencionei, contudo consegues perfeitamente estar a ler um livro se quiseres, que o barulho não te vai incomodar. Depois, para mim, o ponto mais relevante, que é a aplicação, que neste caso ele utiliza a Mi Home, onde podes emparelhar não só este aquecedor como outro, caso tenhas, mas também a iluminação que tenhas em casa, transformar a tua casa mais inteligente, mas tens um conjunto de funcionalidades interessantes. Em primeiro lugar, claro, o facto de poder ligar em qualquer local onde tu estejas, basta os equipamentos estarem devidamente ligados através de Wi-Fi à internet. Depois, podes ainda parametrizar a temperatura que pretendes e ainda colocares um limite, portanto, para ele garantir que está sempre naquela temperatura que para ti é mais favorável. Com este controle inteligente vai ajudar que no momento em que tu chegas a casa já sabes que a temperatura está ao teu gosto e podes também fazer uma ligação com outro equipamento, caso tenhas dois. Atenção que para isso vais ter de utilizar, claro, a aplicação Mi Home para fazeres essas parametrizações. É importante salientar que a temperatura que ele consegue manter vai desde os 18 graus até aos 28 e aí tu podes alterar ou adaptar consoante as tuas necessidades e também o espaço e o tamanho da sala onde ele está. Ele faz emissão do calor bidirecional. O que é que isto significa? Que tens aqui a possibilidade não só do equipamento girar, consoante o local onde tu estás e a forma como tu queres preencher o espaço com mais calor, se é algo mais focado numa determinada zona ou se queres abranger todo o espaço. Portanto, isso pode ser devidamente adaptado, ele tem essa capacidade. Já agora um detalhe interessante, não só ele vai mantendo o calor, mas no momento em que tu desligas, o equipamento ainda vai estar quente, portanto ele depois tem umas ventoinhas na parte de trás que vai ajudar a que não tenhas nenhum problema com ele, portanto ele vai arrefecer para poder voltar aqui à sua temperatura normal para utilizares numa próxima vez. A nível de controle tens a aplicação, tens acesso a tudo, mas no próprio aquecedor tens este botão na parte de trás, que deves fazer a ligação para ele imediatamente ficar operacional. Depois tem o botão de ligar e desligar, também é o botão que vai permitir fazeres uma utilização com o Wi-Fi para fazer a configuração inicial. Tens ainda aqui a possibilidade de fazeres o setup do tempo em que ele vai estar ligado. Imagina que ele só vai ligar de hora em hora durante 5 minutos, podes fazer essa mesma parametrização, o botão da temperatura e aqui a possibilidade de o colocares a oscilar. Neste caso ele vai rodar de um lado para o outro, portanto, para garantir que a sala está mais rapidamente quente. Obviamente que isto pode ser adaptado. E por fim, tens aqui o modo que podes sempre selecionar. É importante mencionar que tudo isto pode e deve ser parametrizado na aplicação. Aliás, eu só faço a ligação do equipamento e depois faço todas as configurações através da aplicação. Muito sinceramente, acho mais rápido e prático. A nível de design, bem, eu posso dizer que ele é mesmo muito pequeno. São cerca de 50 cm. A primeira vez que o retirei da caixa, até porque a caixa é muito maior, duvidei aqui o seu tamanho face à capacidade que ele tinha de aquecer uma sala, mas não registrei esse problema. E depois pesa cerca de 1,5 kg, portanto super prático também para guardar, caso não estejas a utilizar, ou neste caso quando terminar o frio. Antes de falar sobre as vantagens, quero apenas convidar-te a continuar a passar aqui no canal e também no meu Instagram, é lá onde eu vou partilhando novidades, novos gadgets que estou a testar. Quais é que são as vantagens deste equipamento? Em primeiro lugar, claro, a aplicação. Para mim é o ponto principal, fazer aqui o controle, não estar em casa e poder parametrizar tudo, este é o primeiro ponto. Depois, a capacidade que ele tem de quando já atinge uma determinada temperatura, é aí que ele fica, portanto não tens de estar sempre a gastar, a consumir, portanto isso é um ponto relevante. E por fim,
A forma como ele está criado permite também que outras possibilidades. Muito rapidamente, tu tens roupa que queres secar, que não consegues e podes colocar numa sala, e ele vai, com a forma como ele emite o calor e que o vai mantendo, ajuda também nesse processo, ou seja, acaba por ter aqui mais algumas utilidades. Mas, de facto, aqui para mim a grande vantagem é também aqui a portabilidade que ele tem, a capacidade que eu tenho de à distância o controlar. Isso para mim é um ponto dos mais relevantes. Depois, quais é que são as desvantagens? Eu sempre reparei que ele dizia ultra silencioso em vários sítios, em sites, antes de comprar, que verifiquei. Ele não é ultra silencioso. É silencioso, mas vais sempre ouvir o equipamento. Portanto, eu acho que este aqui é um ponto só para considerares. Comparativamente com o modelo superior, então, há uma diferença grande. E depois, a oscilação do preço. Eu, neste caso, confesso que já comprei muito em cima da hora, portanto, já estava o frio instalado. Sei que o valor que eu acabei por adquirir estava um pouco acima daquilo que ele já esteve. Portanto, inflacionou, mas já sabes, sempre que possível, compro um pouco antes de começar o frio, algo que eu não consegui fazer, mas que recomendo que o faças. Como conclusão, em primeiro lugar, eu em casa, para aquecimento, tenho ar-condicionado, tenho o aquecedor também da Xiaomi, aquele maior, e depois tenho este pequeno que este ano resolvi adquirir por uma questão de utilizar num outro espaço. Vou-te dizer exatamente aquilo que acontece. Por exemplo, de manhã tenho a sala fria, coloco o ar-condicionado, que é uma boa opção, eventualmente até mais low cost, mas vai demorar muito mais tempo. Ou seja, acaba por ser muitas vezes o dobro ou o triplo do tempo para deixar o espaço com o calor necessário. Este acaba por ter aqui um consumo intermédio, mas o que eu quero salientar é que muito rapidamente tens toda a sala com um bom ambiente, e o facto de ir fazendo a manutenção é interessante, ou seja, não precisas estar sempre a consumir, e tens ainda a possibilidade de parametrizares para que ele só ligue, por exemplo, de 30 em 30 minutos durante 5 minutos. Isto acaba também por controlar os custos, mas aqui já sabemos que tudo o que é aquecedores vai sempre consumir mais do que um ar-condicionado. E depois, se eu fizer uma pequena comparação com aquele modelo superior que eu já tive a possibilidade de testar, e que tens o link também aqui, é que realmente para uma sala ou para um espaço maior é interessante teres um equipamento superior. Agora, não é tão portátil, este consegues encaixar em qualquer local, e para mim, para o meu apartamento, neste caso estou num apartamento, vai servir na perfeição desde a sala ou então ao quarto mais pequeno. Portanto, acaba por ser bastante interessante. Eu até faço aqui uma pequena ligação para quem tem crianças em casa. Eu acho que este aqui acaba por ser até um pouco mais seguro, pois ele não aquece, ele é todo de plástico, enquanto o outro é metálico. Mesmo quando o desligares, ele acaba por estar quente. Não é que este não possa aquecer também, porque acaba por aquecer, mas não é tão perigoso, pelo menos no meu ponto de vista. E depois é interessante até, por vezes, teres mais do que um equipamento para conseguires ter mais áreas quentes em caso de necessidade. Neste caso, novamente um exemplo com crianças. Se estão a tomar banho, é interessante teres um dos espaços onde estás quente e depois, quando passas para um quarto, por exemplo, garantires que ele também está quente. Portanto, estás a aquecer ali duas zonas. Portanto, esta é a minha opinião. Vou-te colocar os links aqui na descrição. Se tiveres alguma questão, coloca nos comentários que querer responder sempre que possível. E esta foi a minha experiência com este equipamento. E não te esqueças, se quiseres verificar aquele de gama um pouco superior, um pouco mais caro, tens o link aqui em cima, caso queiras verificar. Um grande abraço, até ao próximo vídeo.